O nosso evangelho é João, capítulo 16, versículos 23b, ou seja, a segunda frase do versículo 23 até o versículo 28. João 16, versículo 23b a 28. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vo-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar e primeiramente, amados, vamos acolher também os irmãos e irmãs que estão celebrando conosco. Hoje participam da celebração junto com a gente mais 350 pessoas. Então todos vocês que estão celebrando conosco, Deus os abençoe e os guarde. E dentre vocês destacamos, como sempre, algumas pessoas a fim de representar este grupo que acompanha, que participa da missa, pelas redes sociais. A Juliana, que está em Apim, Minas Gerais. Juliana, Deus abençoe a você, sua casa, não sei se você é mãe, se for, parabéns, Deus lhe abençoe. O César em Fortaleza, que Deus te abençoe, César, toda a comunidade aí de Fortaleza, Deus esteja com você, com sua família. A Adriana em Santos, São Paulo. Eu estou supondo aqui, Adriana, que seja você, uma companheira aí de viagem com seu filho, um abraço a você, sua irmã também. Deus abençoe, Deus guarde, e se não for, também que Deus abençoe, viu, Adriana? Deus esteja contigo aí em Santos. A Arcelina Blumenau, Santa Catarina. Deus abençoe a Arcelina, abençoe sua família. Se for mãe, adianto-me com o feliz Dia das Mães. E a todos nós, aqui e aí, primeira leitura. Paulo vai se encontrar com uma figura chamada Apolo, ele junto com Priscila e Áquila, e a Escritura diz nos Atos dos Apóstolos, que este Apolo, ele era conhecedor da Bíblia, ele era conhecedor da palavra, por isso ele podia discutir com as pessoas, não no sentido de confusão, mas de conversar com as pessoas. Aí eu me ponho a perguntar, até que ponto nós conhecemos a Igreja Católica para a gente conversar sobre ela? Você conhece a sua religião? Ou você é o católico de tradição? Ah, minha mãe era católica, meu pai era católico, eu nasci na católica, eu vou morrer na católica. Mas você conhece a sua religião? Por que a gente pede a intercessão dos santos?
Por que a gente celebra a missa e diz que não é um sinal, é o corpo, é o sangue de Cristo? Por que a gente não fala que é Santa Ceia? Como é que é essa questão do batismo? Por que a gente batiza criança? Por que a gente reza para Nossa Senhora? Ela é deusa para nós? Os anjos são deuses? Os santos são deuses para nós? Maria teve só Jesus ou teve mais filhos? São perguntas que as pessoas nos fazem e às vezes nos colocam em xeque. E aí, a gente sabe falar disso? Você conhece um pouco sua igreja? Então, a importância de nós acreditarmos, mas também conhecermos. Daí a importância dos encontros, da formação, da leitura. E hoje é tão fácil, gente. A gente vê aí, né, nas internets da vida, tantos cursos, tantos padres ministrando ensino. Vale a pena a gente buscar também conhecer. Como Apolo, nós precisamos dar ao mundo as razões da nossa fé, e não só o sentimento. Depois, o Evangelho é a conclusão daquilo que a gente viu, né? Ele está se despedindo. Daqui a pouco o capítulo 17, que a gente vai rezar semana que vem, que é chamado a oração sacerdotal de Jesus, né? Ele vai falar sobre a unidade, ele vai falar dos rebanhos. Então aqui nós estamos concluindo o capítulo 16, e aqui ele fala: vocês não estão pedindo como deve pedir. Aí ele fala do pedir em nome dele. Mas eu rezo. Pois é, mas isso significa que a gente tem que ter intimidade, né? Quando você fala: olha, eu estou aqui para falar em nome de fulano, isso significa que eu tenho intimidade com esta pessoa e ela me delegou a função de representá-la aqui. Você tem essa consciência de representar Jesus no meio da sociedade, junto à sua família, junto aos seus? Estar na padaria, no mercado, sentado à mesa, na beira do campo de futebol, no salão, cortando o cabelo, tratando disso, daquilo, estar em nome de Jesus? Tem essa consciência? Precisamos disso. E ele diz que isso vai acontecer, vai chegar um momento em que a gente vai ter uma postura diferenciada. E aí ele não vai precisar nem mais falar em parábolas, ele vai poder falar claramente, porque nós teremos o Espírito dele. Isso já aconteceu. O Espírito Santo, ele não vai vir, ele já veio. Você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi crismado. E aí? Você já está vivendo em nome de Cristo? A sua vida já é assim? E aí a gente então não pode deixar de pensar isso tudo dentro do casamento. A gente, de vez em quando, eu dou um susto nas pessoas, porque eles falam assim: ô padre, o senhor podia dar uma bênção para o nosso casamento? Eu falo: e na igreja católica não tem bênção para casamento não. A pessoa assusta, né? Não é que não tenha bênção, eu entendo o que a pessoa está querendo dizer, mas eu quero que ela compreenda um pouquinho mais, que para nós casamento é sacramento. Daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, né, eu vou ter uma celebração de casamento. E aí o que vai acontecer? Esse casal vai elevar o relacionamento deles à categoria de presença de Deus. Ou seja, o homem e a mulher casado, o relacionamento dos dois, sinal da presença de Deus. E aí, vocês que são casados, vocês estão vivendo isso? O relacionamento de vocês é sinal da presença de Deus? Isso é importante, né? Que seja o sinal da presença de Deus.
Depois, saber, né? Aí eu pergunto, o que você entende por casamento? Se eu chegasse agora com o microfone perto de você e falasse assim, qual que é a sua ideia sobre casamento? Aí a gente vai brincar um pouquinho, lembrando o povo falando assim, sou padre, casamento é cruz que a gente pega no pé do altar e arrasta até o Calvário. É isso? Casamento é cruz? Casamento tem sido bênção para você? Você, meu irmão, minha irmã, que ainda não se casou e deseja se casar, qual é a ideia que você tem sobre casamento? O que você pensa quando assumir então esse sacramento? Eu costumo dizer, acasalamento é movimento natural. Atração sexual, homem e mulher, isso é coisa natural e até saudável. Mas matrimônio é mais do que isto. Embora aqui a gente saiba que também a atração precisa acontecer, né? A gente não casa para viver igual o irmãozinho, né? Agora, também não dá, com todo respeito ao compositor, para a gente entrar naquela, se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Aí é conversa para boi dormir, né? Porque como é que você vai ter intimidade com uma pessoa que te pisou o dia inteiro, ficou te espezinhando, brigando com você, xingando, aí depois de noite vem cá meu bem? Vai caçar outra coisa, né? Então não, então é uma questão mesmo de convivência, de harmonia. Mas o que nós hoje, século 21, o que você, meu irmão, minha irmã, sabe, entende sobre casamento e sobre o sacramento do matrimônio? Como é que você vê isso? O sacramento do matrimônio. Eu sempre pergunto aos casais, o casal de hoje, também na conversa que eu tive com eles, há um momento que eu pergunto assim, olha, século 21, vocês são jovens, por que o religioso? Porque vai lá, assina um papel, né? Faz um contrato, que vocês têm mania de chamar casamento, o contrato civil como matrimônio, e não é, tá? Não tem esse negócio, eu casei no civil. Mentira, você não casou no civil, você fez um contrato. O que é meu, o que é seu e o que é nosso. É isso que vocês fazem no cartório, tá? Então é bom saber disso. Não, eu vou casar só. Mentira, você não vai casar. Nós vamos lá fazer um documento, que agora até pode ser simples, porque a gente pode ir lá e vamos fazer união estável. Então aí a gente vai lá, assina o documento. A partir daquele momento, né, até as suas dívidas são minhas. Então é dali para frente. É isso. Agora, o que é sacramento? O que é um sacramento? Como é que isso se dá? Então, como Apolo, que tinha entendimento, eu diria, hoje também nós podemos, né? E precisamos ter entendimento com relação a isto, para a gente não misturar as coisas. Então que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento com relação à igreja, com relação à vida, essa consciência de que eu, como batizado, represento Deus e estou em nome dele, e também vivenciar isso na minha vida natural, que no caso é a questão do matrimônio, do relacionamento conjugal. Que Deus nos dê sabedoria e entendimento.